Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos entrando no ar com o programa da RPM Rádio, estúdio aberto, levado ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. A partir de agora, a gente vai trazer alguns dos principais assuntos da manhã desta quarta-feira, melhor, dessa quinta-feira aqui em Montenegro. Temperatura nesse momento é de 17 graus para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. O tempo é bom, céu azul sem nenhuma nuvem no céu. E a gente vai trazer agora as notícias de destaques de hoje. Já está aqui fazendo o seu tradicional café o João Batista Teixeira, que vai participar comigo do programa. Alô, Teixeira, muito bom dia para quem ouve a gente ao vivo. Bom dia ao pessoal da RPM, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da JPTV. E Adriano, só que essa informação da temperatura aí está furada, viu? Porque eu vim da rua agora. Bom, mas certamente o nosso provedor aí falhou, porque 17 graus nesse momento, mas nem matando. Na rua está um calorão já. Calorão de tostar, viu? Alguma coisa, não creio nessa informação, aqueles que nos ouvem aqui ao vivo. Aqui o próprio indicador da RPM aqui acusa aqui no estúdio 25 graus. Né? Certo. Então, realmente os 17 estão para lá de Bagdá. Muito bem, Teixeira, olha só, Receita Federal terá agência modelo em Montenegro. A Câmara de Vereadores sediou na manhã de ontem a solenidade de lançamento do edital para a construção da agência modelo da Receita Federal em Montenegro. O evento serviu ainda para apresentar o novo agente da Receita Federal no município, o Mauro Roberto Medina, que já está atuando aqui há alguns meses, né? Segundo ele, essa agência será modelo e Montenegro, que atinge aí mais 10 municípios, entre eles Taquari, Capela de Santana, Salvador do Sul e Broxia. Daniel, eu vou fazer um pouco aqui uma brincadeira, evidentemente são bem-vindos e pessoas conhecidas nossas foram ou são funcionários da Receita Federal, mas não deixa de ser um pouco curioso que nós temos Receita Federal, está relacionada à arrecadação, né? Receita modelo, quer dizer, instalação modelo, mas nós não temos escolas modelo, nós não temos uma série de outras coisas modelo, né? Então isso talvez seja um viés aí a ser no mínimo refletido. O que é modelo no Brasil, né? Porque estamos cansados de pagar, né? Eu, pelo menos, acho que pagamos demais, né? E a tendência é de que isso piore na medida, Adriano, em que o governo vai tendo seus déficits, né? E precisa gerar superávit primário e cada vez mais superávit para pagar banqueiro, né? E para pagar a sua própria máquina. E essa é a discussão que o Brasil não faz suficientemente. Esse estamento burocrático que foi criado para, supostamente, proteger o cidadão, né? Vai vivendo para si mesmo, né? Por isso é que nós temos tomado algumas posições aqui no Grupo Progresso de Comunicação, voltando aí à campanha dos CCs, a campanha de redução do salário dos vereadores, há alguns que não entendem, né? Porque não percebem que são eles que pagam a conta. Vão aumentar tal coisa, bota mais CC. Mas quem está pagando somos nós, né? Salário de vereador, amanhã depois sobe o salário de vereador. Quem paga isso? Somos nós. Da mesma forma, a Receita Federal, todo esse estamento, a polícia, né? Todo mundo somos nós que pagamos. Direta ou indiretamente, estamos sempre contribuindo. Então, acho que fica uma... Toda vez que fala assim, já vai cobrar a Receita... Puxa vida, né? Mas, que bom. Vamos imaginar que os governos todos estejam trabalhando para que tenhamos instituições modelares de cobrança do cidadão, mas também de prestação de serviço ao cidadão, né? O que nem sempre acontece, ou eu diria, nesse país, muito raramente acontece, né? E tal não fosse verdade, as autoridades, né, usariam o serviço público, mas elas fogem, né? As autoridades pulam fora do SUS, as autoridades pulam fora dos aviões de carreira, não tomam ônibus, né? Para eles sempre tem um helicóptero, a sala VIP, né? É a forma de isolar-se da catrefa, né? Da turma do campesinato, né? Que somos todos nós, né? Eu acho que o sujeito que não usa, Adriano, as coisas públicas acaba se descolando da realidade. Tudo isso para comentar a instalação aí do prédio modelo, né? Da instalação modelar da Receita Federal. Esperamos que isso também aconteça com a educação. Também, Teixeira, 11h38, ou melhor, 11h39 agora para quem ouve a gente ao vivo. O Núcleo de Corretores da ACI Montenegro Parecis Novo realizou a apresentação da nova campanha de marketing do Corretor Legal. O evento ocorreu na sala de treinamentos da ACI
Conforme o coordenador do núcleo, Karl-Heinz Kindel, a campanha Corretor Legal, uma nova força de venda, tem o objetivo de realizar ações coletivas para a compra e venda de imóveis entre as 9 imobiliárias e os mais de 25 corretores nucleados. Interessante, eles lançaram aqui a nova placa de vende, que será colocada nos locais, nos imóveis para venda, né? E aqui tem o logo do Corretor Legal. É uma coisa interessante, porque antigamente havia quase que assim um rigorismo de exclusividade, né, Adriano? E até uma disputa, alguns imóveis, mais de uma placa, né? Exato, e é exatamente por conta disso que eles estão tentando civilizar, né? Até conforme disse o Kindel, ex-presidente da CI, ele diz que estão quebrando um modelo, um paradigma, né? Que normalmente as imobiliárias se tratam como rivais, né? E são, queremos ou não, estão no mesmo mercado, disputam o mesmo mercado e cada uma delas levará uma fatia, mas dentro dessa coisa assim cheia de urbanidade, né? Cheia de civilização, eu acho interessantíssima a ideia, né? Bacana, eu acho que cai bem, né? Mostra que é possível, que há espaço para todos e é importante respeitar, inclusive a concorrência, né? Procuramos fazer o mesmo aqui, os veículos de comunicação, os co-irmãos de todas as mídias, né? Isso é bom. Esse trato é um marco civilizatório muito importante. Agora, outro detalhe que as imobiliárias não gostam é quando o próprio proprietário acaba também interferindo, né? Ele coloca no imobiliário e depois ele mesmo aluga, né? Ou ele anuncia na mídia, ele anuncia também o aluguel ou a venda do seu imóvel, né? Isso realmente atrapalha, não é muito... acaba sendo... porque aí ele tenta fugir da comissão, né? da imobiliária. A imobiliária é útil até o momento em que faça com rapidez, né? Dali para frente, se der para dar um tombo na imobiliária, uns e outros, isso acontece com certa frequência, né? Porque me parece que 6% é a comissão legal de venda, né? Isso às vezes o pessoal negocia, baixa um pouquinho, mas tem uma comissão de venda. E aí o camarada se arrepende depois, agora vai vender, será que não dá para dar um tombo na imobiliária? Isso também não é legal, né? Existe o corretor legal, existe o trabalho da imobiliária, e é preciso respeitar esse trabalho. Aqui em Montenegro eu vejo muito profissional, né? Nós temos, eu acho que Montenegro e o Vale do Caí como um todo, acho que é uma região privilegiada, sabe, Adriano? Acho que conta com imobiliárias aí de muito bom nível, né? E que tem muita como marca fundamental a seriedade. Tá bom, Teixeira. Olha só, partidos e candidatos poderão ser multados por propaganda eleitoral irregular fora de época. Essa matéria está em destaque também no Jornal Progresso dessa semana. Olha só, os partidos tinham até o dia 25 para retirada das propagandas eleitorais, os cartazes, outdoors. Isso acabou não acontecendo, né? E o cartório eleitoral da 31ª Zona Eleitoral diz que pode haver multa sim. No entanto, tem que haver uma denúncia porque o cartório não tem estrutura para fiscalização. O cartório, né, através do Diego, que deu entrevista para a gente, disse que espera que a comunidade colabore fazendo as denúncias. O telefone é o 3632-3880. Repitamos, Adriano? 3632-3880. Portanto, a comunidade está convidada aí a fazer o seu papel e denunciar a existência ainda de propagandas, né? Porque senão já vale para a reeleição, né, Adriano? Vai para a reeleição já. Pode ficar aqui já prontinho para a reeleição. A foto que tu colocaste aí, casualmente, contempla o consagrado nas urnas, né? O José Ivo Sartori. E do jeito que está ali, já... Claro que não é intencional do candidato, ele sequer imagina onde o seu rosto ainda figure, né, Adriano? Mas, bem ou mal, está ali, já servindo, já fazendo trabalho para a reeleição. Bem, Teixeira, olha só, a nova lei forçará mudanças de hábitos dos fumantes, já está em vigor. A lei que proíbe o fumo em ambientes fechados e também ambientes semiabertos. Agora só pode fumar na rua, na verdade, né? Ou dentro da sua casa. A multa pode chegar a R$2 mil até R$1,5 milhão para o estabelecimento e que tiver pessoas fumando dentro. Só que em Montenegro ainda não está valendo porque não foi definido, né? O fato é que a lei prevê que quem vai fazer a fiscalização são os órgãos municipais. Não há, no entanto, uma definição ainda de quem vai fazer, se é a prefeitura ou quem vai fazer essa verificação, Teixeira. É uma coisa engraçadíssima, né? Essa questão do cigarro. São Paulo foi pioneira no tratamento dos fumantes, né? Criando
impedindo, nos restaurantes, impedindo que os fumantes exercitassem o seu vício, né? Mas há um negócio muito interessante aí, eu vou colocar aqui uma contradição só para reflexão. O governo fatura alto, né, dentro com isso. Tu sabes que ganha muito, né, com esta arrecadaçãozinha aí em cima do vício. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tu deixares que o teu filho trafegue, ou tu mesmo, trafegue fora da cadeirinha, teu filho ainda está em idade de usar cadeirinha? Sim. Bom, se ele andar fora da cadeirinha, tu és multado? Sim. Qual é o argumento do legislador, né, e depois da autoridade policial para levar isso a efeito? Qual é o argumento de te impor isso e te multar se tu não fizeres isso? É a saúde? É a segurança, né? Eu questiono muito esse detalhe, muito, por uma razão muito simples. Eu acho que cada um é dono do seu nariz e deve responder pelos seus atos, por aquilo que provocou. Eu acho que multar alguém, exigir que alguém use o cinto de segurança, é uma arbitrariedade, no meu entender, burro ou não. Não me agrada isto. Eu acho que a campanha é muito importante, mas a obrigatoriedade não me agrada. Pois bem, mas o Estado se arroga esse direito, né? Nós sabemos que o fumo, está comprovadíssimo, né, que o fumo causa problemas vasculares, cardíacos, portanto, pulmonares, né, da pior consequência, e que o fumo mata tremendamente. Então, eu me pergunto, esse Estado que te multa, se tu passares a 90 km por hora, quando tu só podia passar a 80, mesmo que a estrada esteja vazia, livre de qualquer perigo, mas ele te multa, porque tu descumprisse a cartilha. Este mesmo Estado, Adriano, ele não, de certa forma, não pune o fumante. Ao contrário, ele se beneficia do fumante, porque parte da receita lá, da arrecadação do governo, vem do cigarro. E o imposto tens ideia do imposto? Não. Mas é altíssimo. Eu não sei se é 80%, 60%, 70%, mas eu acho que é bem superior a 50%, Adriano, do valor de face da carteira de cigarro, né? Então, que incoerência, vejamos só. O que o governo teme? Uma revolução dos fumantes, né? Se o governo amanhã ou depois banir, né, o fumo, porque tu pode adquirir em qualquer boa casa do ramo, né? Das tabacarias aos cafés, né? Eu acho que até mesmo supermercado, não tenho certeza, mas acho que inclusive supermercado. Sim. Se você estiver lá, compra um litro de leite, compra uma carteira de cigarro. E esta carteirinha de cigarro, ainda que seja uma bomba que detona no decorrer do tempo, ela é mortal. A gente sabe que ela tem efeitos danosos, né? Como é que isso se conjumina? Essa é a indagação. A reflexão é, se nós punimos o camarada que não usa cinto de segurança, porque atribuímos, supostamente, ao Estado a despesa que o Estado terá no tratamento da doença dele, como é que nós não temos o mesmo rigor com algo tão ou mais danoso que o cigarro? Essa é uma pergunta que, no meu bestunto, não tem resposta, né? Acho que o cigarro tinha que multar. Se está fumando, multa o cara. Não, pela mesma razão, pelo mesmo argumento. Você está agindo contra a sua saúde, nosso papel é zelar pela sua saúde, você será amanhã ou depois, vai recorrer ao sistema de saúde público, né, de alguma forma, será hospitalizado, trará despesas para o Estado e, portanto, nós temos a obrigação de impedir que você fume. Essa é uma colocação que acho que não é louca, é só uma questão de evocar coerência. É uma questão de lógica também. De lógica, né, Adriano? Mas olha, e o número de fumantes não é pequeno. Aliás, é uma coisa dramática, né? Tu desembarcas, por exemplo, no aeroporto de Frankfurt, né, ou na Holanda mesmo, do Schiphol, lá de Amsterdã, tu vai saindo e vê os caras eles têm os fumódromos, Adriano, né? Umas cabines assim, é patético, sabe? Tu vê aquele pessoal lá fumando uns 3, 4, 8 ali, e aquela fumaceira toda, claro que evidentemente tem um sistema de exaustão, mas parece uma jaula para os fumantes, né? É inacreditável, né? Realmente é uma praga, mas nós não estamos livres disso, difícil combater, né? Quando a gente fala do álcool também, né? O governo faz campanha contra o fumo mata, era o que estava nas carteiras de cigarro por obrigatoriedade, né? Mas você compra à vontade. Então deveria valer o mesmo para as outras drogas, né? Por que perseguir uma e não outra, né? Novamente é uma questão só de lógica. Agora são 11h49, chegou a hora de falarmos dentro aqui do programa ao vivo da RPM Rádio
na dupla Grenal, chegou a hora do esporte, né? O Grêmio tem uma lista aí de 8 jogadores que podem ser negociados, entre eles o Zé Roberto. O Grêmio avisa e informa que se houvesse a Libertadores, se tivesse a Libertadores, essa lista seria bem menor. E também o Inter deve ganhar 4,2 milhões de reais se vencer o Figueirense. Né? Esse jogo está tendo muita repercussão porque há interesses do Corinthians e dizem que há interesse da CBF, da Rede Globo, em função desse jogo que era para ser em Chapecó e agora voltou para Florianópolis. Né? Quando começa a coisa a entrar, coisa extra-campo, né, Adriano? É um esporte de alto rendimento, né? E com muito dinheiro envolvido. Não dá para duvidar de nada. Eu já escutei na vida algumas narrativas de mala preta, né? Sabe que eu sempre coloquei isso assim, meio como assunto secundário. Mas eu já escutei narrativas de pessoas confiáveis, confirmando, inclusive certa feita, me dizendo que conhece o cara que portou a mala preta, que desembarcou no Nordeste ou aqui no Sul, no Sudeste, com uma pela de uma mala preta. Né? Botou dinheiro na história, os homens mudam. Né? Por isso que existe aquele ditado muito, muito cínico até, de que amigos, negócios à parte. Né? Não me agrada o ditado, eu até o usava antigamente, hoje não uso mais, porque nós não somos duas pessoas diferentes. Né? Eu não posso me comportar contigo ou com aqueles que nos assistem de uma forma, e se entrar dinheiro vão me importar de uma maneira completamente diferente. Eu tenho um chaveamento. Né? No meu dia a dia eu sou o João 1. Né? No momento em que entrou algum valor pecuniário, eu viro a chave e viro o João 2. Né? Essa é uma ilusão que o pessoal começa a tentar colocar. Então, portanto, o Internacional que bote a barba de molho, né? Tome cuidado. Quanto ao Grêmio, Adriano, eu acho uma piada. Eu tenho a impressão, o Ladir Brandt, que é o nosso especialista aqui em esportes, né? Aliás, interessante que nós temos especialistas em várias áreas, né? Várias áreas, né? Graças a Deus. Isso é bacana, né? Demais, né, Dani? Inclusive agora na agricultura, seu Ivan Streit. Meio ambiente. Rafael Altenhoff. O Ladir no esporte, que é um estudioso. No meio eclesiástico nem se fala, né? Pá, aí estamos com um verdadeiro timaço, né? Uma seleção. É. Então, que começa com Dom Jaime, né? E chega aqui no nosso bispo Dom Paulo, o nosso querido Costela, um cracaço, né? E por aí vai, né? E mesmo Mauro Crain na RPM, toda essa gente tão bem informada e que faz e que dedica boa parte do seu tempo, Adriano, em prol dos outros, né? Em prol de causas mais do que boas, né? Mas voltando ao Grêmio, eu diria o seguinte: como diz o Ladir, ele diz assim, mas o Grêmio está sendo muito mal gerido. Né? Diz que essa é uma acusação do Cacalo aí nos comentários dele. Claro. O Grêmio é uma barbaridade, estão comprando, né? Chamando o urubu de meu louro. Né? E realmente isso tem acontecido, Adriano. Eu nunca entendi como é que foram pegar o Fernandinho. O Fernandinho está naquela lista, estava com a tela aqui mostrando. Estava na lista, né? Pô, estava na lista o Fernandinho. A última vez que eu vi esse camarada jogando, sabe quando foi? No Atlético Mineiro, né? Exatamente, quando o Atlético Mineiro levou ele lá para a decisão naquele torneio mundial, e ele simplesmente não jogou nada, né? Porque ele é um ciscador, né, Adriano? O cara cisca, e o Grêmio dele ciscador, aí o Moreno, o Grêmio, tá aí o Moreno, tá a foto do Moreno aqui, o Grêmio pagando o Moreno. Isso não e dá o Kleber também, né? Bah, pagando o Kleber e o Moreno. Inacreditável, né? Inacreditável. O Grêmio, aliás, o Kleber no Vasco, e o Moreno lá no Cruzeiro, né? O Moreno celebrando o campeonato, né? Nem sei o que te dizer. Inclusive há muita crítica, um parênteses aqui, depois tu volta, logicamente. Sim. Há muita crítica em relação ao Vasco, que não conseguiu ser campeão da Série B, né? Mas voltou, né? Voltou. Tá de bom tamanho. Foi em terceiro ou quarto lugar. Essa altura, né? Tu pode ter certeza, Dani, que em terceiro ou quarto, ali na Bacia das Almas, eles estão tripudiando sobre os torcedores do Botafogo. É verdade. Disso tu pode ter certeza, né? Os do Botafogo estão no inferno, os do Vasco estão no céu. Agora, que fase que está o futebol carioca, né? O Fred do Fluminense deu uma declaração que está com salários atrasados, pelo menos direitos de mais de 20 meses do Fluminense. Né? Aliás, deve haver um desmanche no Fluminense também. Aliás, Adriano, tu vê só, e o Fluminense é um bom time, chegou em boa posição no campeonato, tem um jogador maravilhoso, o Conca, né? O Grêmio, eu como torcedor gremista, eu diria, traz o Conca para cá, né? Dá um jeito, já que o Fluminense está no desmanche, bota o Conca aqui para jogar, que é um jogadorzaço, né? Agora, eu queria fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte: talvez, Adriano, a crise profunda na qual vive o futebol carioca, talvez responda, em grande parte, pela decadência do futebol brasileiro.
Por que eu digo isso? Nós sempre fomos conhecidos, Adriano, mundo afora, pela nossa ginga, né? Pela finta, pelo drible. Aquilo que se diz em música, né? Em música, aliás, um crítico esses dias de música falava isso, ele usou a palavra swing, né? O swing da música brasileira, o swing do futebol brasileiro. E nós perdemos. Então, quando nós entramos naquele estratagema, aquelas coisas rigorosas, né? Quando o Brasil tentou se europeizar, como de resto tenta fazer em tudo, nós entramos na maior gelada do mundo. Porque tudo que se quer é um jogador tipo Neymar. Não é? O cara que surpreenda. Porque na estratégia, tu bota um brucutu a correr, prepara ele, né? Deixa ele correndo e marcando, e quando eles têm disciplina tática, é difícil romper, bater um time, tu ganha por 1-0, gol chorando, né? Mas não tem jeito, o jogador, o que tem esse samba no pé, né? Ou que tem a bola no pé, ele surpreende o adversário, porque o que é o drible, Adriano? Se não a surpresa. Há duas formas de driblar alguém. Jogadores menos qualificados, como eu sempre fui, ganhavam na velocidade. Como eu tenho estatura, e eu sempre corri muito, eu chutava a bola e aí o sujeito tinha que disputar comigo na corrida, né? Era uma questão de velocidade, não era de virtuosismo nenhum. Se havia alguma virtude, era modesta e era de preparo físico. Isso no decorrer do tempo todo de partida, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Quando tu deixa, por que a gente até hoje tece grandes luas ao Garrincha, né? Porque deixava o cara sentado, Adriano, sem sair do lugar. Isso o futebol brasileiro perdeu, né? E nós tínhamos antigamente, mesmo jogadores que não se destacavam, quem é torcedor do Grêmio e é mais velho, que é o meu caso, vai lembrar do Gerson. O Gerson foi em ponta esquerda do Grêmio, nunca foi um grande jogador, ele veio da Bahia, se não me falha a memória, mas ele era habilidoso, ele deixava o cara sentado, né? Depois que ele fazia com a bola, às vezes não sabia cruzar. Também tem isso, né? É como o sujeito faz embaixadinha, né? Às vezes pelas grandes capitais, tu enxerga o cara, o sujeito faz embaixadinha, não deixa a bola cair no chão, 3 mil, 10 mil embaixadinhas, mas não sabe o que fazer com a bola, né? Se largar ele no campo, ele só sabe ficar botando a bola para cima e para baixo, mas não joga futebol. Jogar é algo diferente. Mas associar a ginga, o swing, a malícia. Por que o Romário foi o que foi? Por que o Ronaldinho Gaúcho foi o que foi? Sem falar do Pelé, porque o Pelé está no patamar, né? Aliás, vamos corrigir uma coisa aqui. Na terça-feira, tu dizia assim, tu mencionava o Falcão, né? Muito além do Falcão, muito acima do Falcão, o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu vi os dois jogando, não dá para comparar, né? Talvez eu seja apedrejado aqui dizendo isso, mas o Ronaldinho Gaúcho, muito mais jogador, né? Muito mais, inclusive na carreira internacional aí, não há a menor dúvida, né? Foi campeão do mundo, foi campeão europeu, né? E não tem comparação. O Falcão, grande jogador, mas o Ronaldinho Gaúcho extrapolou, né? Está acima, né? O maior jogador de futebol gaúcho da história, eu acho que não há dúvida, né? Eu acho que é Ronaldinho Gaúcho, embora o comportamento dele para com o Grêmio, né, seja, no entender de muitos, e dentre os quais me incluo, o pior possível, né? Faltou amor, faltou respeito até pelo Grêmio, mas como jogador inquestionável, né? Um monstro, né? Uma foca com a bola e um vencedor, né? Tanto que mesmo em final de carreira ajudou o Atlético Mineiro a ser campeão da Libertadores, né? Ele tem uma carreira muito vitoriosa, né? Isso não se apaga de jeito nenhum. Mas sorte ao Inter, né? Tomara. Eu acho que o Inter, o desempenho bom do Inter é saudável para o Grêmio. Para o Grêmio botar a cabeça no lugar, né? Para o Grêmio acertar a questão do seu estádio, reduzir a sua folha de pagamento, parar de contratar cabeça de bagre, né? Por interesses às vezes escusos, porque às vezes o sujeito vem, às vezes até o pavor, Adriano. O assodamento. E às vezes sei lá, alguém que leva algum, né? Só não estou dizendo A, B, C ou D, no mínimo um empresário, coloca um cara que estava meio fora do circuito, coloca um cara num grande time como é o Grêmio. Pô. O novo presidente do Grêmio se quer elevá-lo à condição de um dos melhores times do mundo, né? Mas para isso tem que ter competência, né? É uma tarefa, ele foi arrojado na promessa e no desejo, né? Mas fazer isso não é nada fácil. Teixeira, última notícia aqui, morte de Celso Daniel, processo completa 2 anos parado no STF, né? Que incrível isso. Liminar impede que Sombra, apontado como mandante do assassinato, seja julgado. Outros 6 foram condenados e penas até de 24 anos. Esse é o Brasil republicano, né, Adriano? Com a palavra, o próprio STF, né? Porque isso não é uma coisa menor, né?
Houve outras mortes aí muito suspeitas. O próprio Toninho do PT de Campinas, né, que foi assassinado perto de um shopping, no qual eu até já estive uma outra vez, dando uma parada intermediária, voltando a São Paulo, voltando do interior paulista para a capital. Ele foi assassinado ali, Adriano, de uma forma covarde, né? Ele foi tocanhado, né? E o próprio Celso Daniel, a família do Celso Daniel, teve um irmão que inclusive acho que mudou até de país. Se não me falha a memória, ele foi morar na Argentina por medo de retaliação, né? Porque a família nunca engoliu a versão, né? Eles estavam num carro blindado e a porta abriu. Quer dizer, quem abriu a porta, né? Então há a acusação de que o próprio Sonda houvesse, né? E tudo isso ligado, Adriano, ao transporte, tudo estaria ligado, não vou dizer ligado, mas estaria ligado ao transporte público, né, da região do ABC. Dizem, nós somos leigos da matéria, né? A gente vai reproduzindo aqui muito humildemente, só reproduzimos, ecoamos, né, através de nossos comentários e reproduzimos aquilo que vai acontecendo. Mas nunca é demais lembrar que há alguns segmentos da economia que são tidos como profundamente mafiosos no Brasil. Não esqueçamos: lixo, recolhimento de lixo, obras nas cidades e transporte público. Eu conversava recentemente com um cidadão cuja família teve uma companhia, uma empresa, numa das cidades da grande São Paulo, e eles acabaram saindo do ramo. Mas ele me contava, lá em São Paulo, ele me contava que é uma bandidagem pura, Adriano. Pelo sim, pelo não. Esse é o Brasil republicano, né? Agora, tu pode ter certeza que essa turma financia a campanha, né? A turma do lixo, a turma das obras, a turma do transporte, deve estar por trás do financiamento de campanhas, né? Aliás, ontem, um cidadão que cruzou por aqui me dizia: olha só o que está se criando no Brasil e nós precisamos avançar com mais rapidez, né? Ele me dizia assim, opinião dele, em suma, em função das últimas notícias aí, de um e-mail que o Paulo Roberto Costa, que a Veja publicou, um e-mail que o Paulo Roberto Costa teria mandado para a presidente, na época Dilma, né, na época da Petrobras, alertando ela para o que estava acontecendo na companhia, né? Então, em função dessa denúncia, há quem diga que não há mais dúvida sobre o impeachment da presidente Dilma. A dúvida só é saber quando, mas que ele vai ocorrer, vai. Olha só onde nós fomos nos enfiar. Na verdade, o processo impeachment. Processo, né? Quer dizer, Adriano, isso tudo faz muito mal para todos nós, assim como faz mal o desentendimento do legislativo e do executivo aqui em Montenegro, né? Toda essa brigalhada, tudo isso não beneficia o povo, que é, em última instância, aquele para quem essa turma toda trabalha, né? Presidente, Câmara, prefeito, todos eles deveriam atender a população. De tal sorte que, Adriano, olha, esse caso do Celso Daniel é apenas um, né? É uma pontinha do iceberg. Mas por que isso não vai para frente, né? Se tu olhares o rapaz, esse cidadão aí, é Sonda, né? Mas que poder tem a turma dele? Isso chega lá uma liminar. Mas se ele é um cara, um criminoso, que arquitetou, eventualmente participou da morte do Celso Daniel, por que não é julgado? Que tipo de óbices, né? Quão poderoso é o lobby para que isso não aconteça? Como é que isso chega lá no STF? Mas isso tinha que ser uma coisa resolvida na comarca, né, Adriano? Isso aí resolve. Onde é que foi? É Santo André? Resolve em Santo André. Pois isso vai a Brasília. É complicado, né? Eu não vejo no horizonte porque o pessoal bate no peito, para fechar o comentário, o pessoal gosta de bater no peito, né? É pela causa republicana. Tu pode ver que todos os políticos em geral dizem isso, né? Não, mas num país que se diz republicano, num país que queremos republicano, está longe. Está na hora de a sociedade civil organizada. Porque nós entregamos essa rapadura, Adriano. Quem são os condutores da política brasileira? Só os políticos, né? E está na hora de nós colocarmos as grandes instituições a serviço de novo de um país melhor. Quem são as grandes instituições? A OAB, né? A Associação Brasileira de Imprensa e outros tantos que existem por aí, a CNBB e por aí vai, né? Tá certo. Teixeira, ficamos por aqui, 12:03 agora, para quem ouve a gente ao vivo.
o estúdio aberto. Voltamos amanhã com mais informações. Obrigado pela participação, Teixeira. Leandro, obrigado. Um abração a todos aí. Eu gosto muito, eu acho que nós temos grandes reflexões a fazer. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.